Olá a todos, sejam todos bem-vindos a essa nossa conversa. Esse é o canal Vozes da Outra Margem e eu resolvi gravar esse vídeo pedindo as bênçãos de Jesus, que nos ampare nessa conversa, nessas reflexões, após eu fazer a leitura dessa obra que vocês estão vendo aí ao lado, O Irmão de Assis, que foi escrita por um sacerdote católico chamado Inácio Larrañaga. Essa obra me foi indicada por um paciente que é padre, que se consultou comigo e, sabedor do meu interesse pela vida de Francisco de Assis, pelas passagens da vida de Jesus, me recomendou a leitura dessa obra. Então eu fiz essa leitura já há aproximadamente alguns anos, uns 2 anos atrás, por volta de 2020, e eu havia selecionado algumas passagens que me marcaram muito e eu gostaria de expor algumas dessas passagens aqui dessa obra, além de recomendar a leitura da obra inteira. Quem tiver interesse, é uma obra muito bonita, de muita profundidade, de muita poesia e rica em detalhes sobre a vida de Francisco de Assis. Nós assistimos recentemente alguns palestrantes espíritas que conviveram com Chico Xavier ou que conhecem muito sobre a vida de Emmanuel, algumas informações sobre existências anteriores de Emmanuel. Nós conhecemos algumas que o próprio benfeitor revelou diretamente, como a do senador romano Públio Lentulus, descrito na obra Há 2000 anos, a do escravo Nestório, na obra 50 anos depois, e também de algumas personagens na obra Ave Cristo e na obra Renúncia. Além do padre Manuel da Nóbrega, que foi o fundador da cidade de São Paulo, que teve um importante papel no cristianismo no Brasil, e como nós confiamos nessas informações, que vêm direto do próprio Chico Xavier, nós resolvemos também trazer essa informação de que Emmanuel também teve essa existência à época de Francisco de Assis, quando ele foi o cardeal João de São Paulo. E o cardeal João de São Paulo, ele foi muito próximo do Papa Inocêncio III e fazia parte do plantel de cardeais que coordenava as diretrizes e os rumos da Igreja Católica naquela época, por volta do século XII, fim do século XII, começo do século XIII. E então nós, ao lermos essa obra, reparamos nessa passagem belíssima que foi o encontro de Francisco de Assis com o Inocêncio III. E nós, ao lermos a obra, vimos que o cardeal João de São Paulo teve um papel fundamental nesse encontro de Francisco de Assis com o Papa Inocêncio III. E por causa disso, nós resolvemos trazer essa fala, trazendo os detalhes do que aconteceu nesse encontro. Por si só, esse encontro já foi belíssimo. E mesmo que, se nós não soubéssemos que Emmanuel foi o cardeal João de São Paulo, isso já seria suficiente para que a descrição desse episódio fosse feita. Mas sabendo que Emmanuel estava lá nessa encarnação, isso torna o episódio mais bonito ainda aos nossos olhos, porque somos sempre grandes admiradores desse benfeitor, que foi o guia pessoal de Chico Xavier e também o coordenador de toda a obra do grande médium e apóstolo brasileiro Francisco Cândido Xavier. Então, naquela época, Francisco de Assis, que havia decidido já viver de acordo com o Evangelho de Jesus, e abraçar a irmã pobreza, a senhora pobreza, como ele assim a chamava, já havia conquistado 11 seguidores, de modo que eles formavam um grupo de 12 pessoas. E Francisco resolveu que era chegada a hora de ter o apoio do Santo Padre para aquela pequena comunidade de pessoas, para que elas pudessem ter a bênção papal de acordo com o estilo de vida, para que eles pudessem viver aquela vida evangélica sendo abençoados pelo Papa, uma vez que o Papa, na visão de Francisco, era a sombra de Cristo na Terra. Então todas essas falas e essas expressões nós estamos
utilizando da obra O Irmão de Assis, e são falas, inclusive, do próprio Inácio Larrañaga, o autor da obra, que fez essa extensa pesquisa sobre a vida do santo de Assis. Então todas essas expressões, essas falas, são expressões e falas usadas por ele. Então Francisco dizia que o Papa era a sombra de Cristo na Terra. E ninguém havia aconselhado Francisco a viver e a fazer as coisas que ele fazia naquela época daquela forma. Foi o próprio Senhor que havia lhe solicitado, que havia lhe revelado essa forma evangélica de vida. Veja que isso é uma coisa muito importante, porque nós todos conhecemos o Evangelho, estudamos o Evangelho, mas às vezes não vivemos a mensagem evangélica na sua plenitude. Nós, por vários motivos, por todas as dificuldades que carregamos, encontramos obstáculos para que nós consigamos viver o Evangelho na sua plenitude, perdoando o tempo todo, amando o tempo todo, compreendendo, sendo fraternos o tempo todo. Mas é preciso que nós vivamos o Evangelho em benefício de nós mesmos. E Francisco entendeu isso muito bem. Então ele vivia essa mensagem evangélica trazida diretamente do Senhor Jesus Cristo, segundo ele nos diz. Mas essa mensagem que ele já vivia há alguns anos, ele sentia a necessidade de que ela fosse ratificada pelo Sumo Pontífice. Então, eles resolveram viajar a Roma para encontrar o Papa, aquele grupo de 12 pessoas. E eles redigiram um pequeno documento chamado a Regra Primitiva, que seriam as regras de vida daquela comunidade, e colocaram no papel. O original desse documento não foi encontrado, mas Inácio Larrañaga faz um resumo, uma síntese de quais seriam essas regras. Eu vou tentar fazer uma síntese dessas regras e colocar em um post aqui no Instagram do Vozes da Outra Margem, por escrito, após a publicação desse vídeo, para que a gente possa entender quais eram essas regras, né? E então Francisco resolve viajar até Roma e contar tudo para o Papa, como tudo começou, qual era o objetivo deles, como eles gostariam de viver. E Bernardo, o irmão Bernardo, seria o guia. Eles fizeram uma eleição entre eles e Bernardo os guiaria pelos caminhos de Assis até Roma, escolhendo onde dormir, quando rezar, como comer e etc. E eles não levaram nada. Eles foram com a roupa do próprio corpo, né? E as fronteiras para eles eram a conquista de si próprios. Então eles buscavam comer frutos que encontravam pelo caminho, bebiam água direto da fonte de riachos e mananciais, conversavam com os animais. Quando eles viam alguma igreja no caminho, eles se ajoelhavam e faziam orações diante da cruz da igreja. Então a vida e o caminho até Roma eram um caminho muito alegre, era algo muito leve, muito evangélico, muito religioso. E eles se sentiam felizes daquela forma, com aquela liberdade, né? Desde a época dos apóstolos, que saíram a pregar sem nada, também a pedido de Jesus, e de pregai, não se via nada assim na história da humanidade. Era, por si só, a alegria de não ter nada. Você já percebeu ou já pensou sobre isso na sua vida? A alegria de não ter nada? Comumente nós encontramos as pessoas buscando a alegria de ter tudo, mas Francisco e seus discípulos eram alegres e felizes pelo contrário, por não terem nada, né? Então no caminho eles encontraram essas alegrias e Francisco já ia refletindo sobre as grandes provações que eles poderiam encontrar na cidade de Roma. Afinal, a maioria deles nunca esteve nessa cidade eterna, na cidade eterna conhecida como Roma, com a sua suntuosidade, com seus grandes templos, as grandes obras arquitetônicas, a agitação das carruagens, o ir e vir das pessoas ocupadas, enfim. Eles eram pessoas do interior e não tinham essa vivência da grande cidade. E quando aqueles 12 homens chegam em Roma, vestidos daquela maneira simples, quase que aos farrapos, e adentraram aquelas ruas, eles ficaram muito impressionados com a cidade. Mas a cidade também ficou muito impressionada com eles. E foi um espetáculo, como diz Inácio Larrañaga,
É difícil de descrever esse espetáculo. Aqueles 12 homens humildes, maltrapilhos, com aquela simplicidade, aquela alegria, aqueles olhares inocentes e curiosos ao mesmo tempo, adentrando a grande cidade, né, e buscando ali encontrar o Papa para pedir a sua bênção. E Francisco fazia algumas reflexões nesse momento. Ele se sentiu tão pequeno que ele não sabia o que ele tinha para contribuir e para oferecer à causa da igreja. Eles não tinham armas, não tinham dinheiro, não tinham cultura. A única coisa que eles podiam oferecer era o amor à pobreza. Olha que beleza, que coisa mais linda essa mensagem, né? Nós não tínhamos nada, mas ao mesmo tempo tínhamos a oferecer o amor à pobreza. Viver ao pé da letra o Evangelho, como nós já dissemos anteriormente, né? Uma forma evangélica de vida. E Francisco então não sabia onde o Papa se encontrava, mas ele viu um sacerdote passando próximo deles, e ele então abordou esse sacerdote e perguntou onde que o Papa morava na cidade de Roma. E o sacerdote respondeu que era no Palácio de Latrão. Naquela época era como se chamava, o Palácio de Latrão. E aí Francisco faz uma pergunta, depois de receber coordenadas de onde ficava o Palácio de Latrão, se era fácil conversar com o Papa. E aí esse sacerdote falou assim: meu irmão, alguns reis, príncipes, políticos importantes aguardam por semanas uma audiência com o Papa. Então Francisco ficou um pouco preocupado e um pouco decepcionado, mas confiou na providência divina de que esse encontro pudesse acontecer de maneira mais precoce, em menos tempo, e dirigiu-se com seus amigos ao Palácio de Latrão. E quando chegou nas portas do palácio, ele simplesmente entrou no palácio. Era um palácio de portas abertas, e ele acabou entrando e percorrendo os corredores. Ele solicitou que os seus amigos aguardassem do lado de fora, que ele ia tentar conversar com o Papa. E então os 11 amigos ficaram do lado de fora, em oração, e ele foi adentrando, e como ele era muito simples e com um olhar muito doce, muito cativante, as pessoas responsáveis pela segurança foram permitindo que ele percorresse os corredores, até que de repente ele se viu, sem saber ainda, no corredor dos aposentos íntimos do Papa. E ele não sabia disso. E eis que de repente uma porta se abriu e o próprio Inocêncio III saiu de um cômodo em direção a outro cômodo e deu de cara com Francisco de Assis. Vejam como a providência ajudou Francisco. E aí o Francisco se joga aos pés de Inocêncio III e fala as seguintes palavras: bom dia, Santíssimo Padre. Eu me chamo Francisco e sou de Assis. Venho a seus pés para pedir um privilégio. Quero viver o Evangelho ao pé da letra. Veja que ele enxergava nisso um privilégio, uma honra. Não era uma obrigação, um dever, era um privilégio. Quero ter o Evangelho como a única inspiração e regra de nossa vida. Não ter rendas e nem propriedades. Viver com o trabalho de nossas mãos. E ele disse tudo isso olhando o Papa de baixo para cima, ajoelhado, né? E então o Papa, quando viu aquele homem pobre, com aquela veste simples, falando daquele jeito, e escutou a fala de Francisco, em determinado momento ele diz: está bem, basta, chega, já escutei, né? E aí ele fala para que o Francisco procure o cerimonial para que agendasse uma audiência com ele, né? Um encontro oficial com ele para que ele pudesse ouvi-lo. E aí o Papa fica olhando para ele em silêncio e ele entende que aquilo era uma autorização para ele continuar falando. Então ele fala o seguinte: o próprio Senhor me revelou que eu devia viver segundo a força do Santo Evangelho. Faz 2 anos que eu comecei a viver essa forma de vida. Depois o Senhor me deu irmãos. Agora nós somos 12. Eles estão lá fora. Escrevemos uma regrazinha, né, que eu havia comentado, né, que é a regra primitiva. Escrevemos uma regrazinha com palavras simples e breves. E aí o Papa, então, diz a Francisco: Francisco, eu carrego aos ombros problemas urgentes e gravíssimos. Estou velho. Não posso atender tudo pessoalmente. Se quiser que eu te escute,
pede recomendação, consegue uma audiência e espera a tua vez. E o curioso é que Francisco compreende o Papa e fala: realmente ele é o pai da igreja, ele é a sombra de Cristo na terra. Eles devem estar muito ocupados mesmo, né? Eu preciso compreender isso, eu preciso entender isso, que ele deve ser muito ocupado. E aí ele sai dali daquele palácio, conta para os seus amigos o que aconteceu, mas ele não tem ideia de quem procurar para que ele pudesse marcar aquela audiência com o Papa. Então eles começam a caminhar nas ruas de Roma em direção a alguma floresta onde eles pudessem entrar em oração e buscar inspiração do alto. E nesse caminho das ruas de Roma, curiosamente, eles encontram Dom Guido. Dom Guido era um sacerdote da cidade de Assis, responsável pela igreja de Assis, que já conhecia Francisco lá de Assis. Já havia ajudado e socorrido Francisco em outras ocasiões, dado apoio a ele em outras ocasiões. E Dom Guido encontra aquele grupo de jovens liderados por Francisco e ele reconhece Francisco e fica muito surpreso de vê-los ali em Roma, né? E aí ele faz uma observação também muito curiosa, né? Ele diz o seguinte, que se Francisco não conseguisse aquela audiência com o Papa, seria uma pena que, por falta de uma orientação diplomática, Francisco se perdesse para a igreja, e a igreja perdesse esse formidável fermento evangélico. Então Dom Guido reconhece que Francisco era um fermento novo que a igreja precisava para crescer, para aumentar, para ter vida nova. Então ele tenta tomar alguma providência, ajudar de alguma forma. E aí de quem Dom Guido se lembra? Do cardeal João de São Paulo, que é a encarnação, naquela época, do espírito Emmanuel. Dom Guido tinha laços de amizade com João de São Paulo. E ele então leva Francisco até a casa de João de São Paulo, junto com seus amigos. E, naquela época, João de São Paulo era um cardeal muito estimado e muito influente junto a Inocêncio III. Ele havia se formado em medicina anos antes e ele se tornou sacerdote estudando no Mosteiro de São Paulo, de onde ele adquiriu esse nome, essa nomenclatura, João de São Paulo, e se tornou cardeal no ano de 1193. E Dom Guido e Inácio, lá em Arraga, farão observação de que poucas vezes leram ou conheceram um homem tão austero e de tanta fé como João de São Paulo. Então Francisco começou a morar ali na casa de João de São Paulo com os seus amigos. Por que isso? Porque João de São Paulo não queria marcar uma audiência com o Papa sem antes conhecer a real intenção de Francisco. Quem era aquele homem de verdade? Ele não queria arriscar expor o Papa a uma audiência com alguém sem importância, com alguém sem uma mensagem verdadeira, visto que o Papa era muito ocupado de fato. Então ele resolve conhecer Francisco por várias semanas. E durante muito tempo de conversa e de convivência, João de São Paulo acabou sendo cativado pelo amor e pelo poder espiritual de Francisco de Assis, que apesar de não ter uma educação formal nas escolas da época, irradiava essa doçura e esse poder amoroso de suas palavras, de suas ações e com a sua humildade. É a força da vivência do Evangelho nas pessoas. Então, João de São Paulo, ele reconhece isso nos atos de Francisco ao longo daqueles dias. E aí ele vai dizer o seguinte, Inácio Larrañaga vai dizer o seguinte, que muitas vezes ao estudarmos o Evangelho, o autor da obra vai dizer o seguinte, a gente acha que o Evangelho é um livro empoeirado, né? E aí a gente, quando encontra personalidades como Francisco, a gente vê que o Evangelho não é um livro empoeirado, cheio de teias de aranha. O Evangelho é uma luz viva, é uma realidade, é uma convicção, é um fato a ser vivido. E isso faz com que o Evangelho tenha ainda mais força e mais impacto na nossa vida e na nossa transformação. O Evangelho tem uma força amorosa capaz de converter todos os crimes, todas as faltas, todas as pessoas, todas as situações, porque o Evangelho é o caminho, a verdade e a vida. Mas mesmo assim,
João de São Paulo, conhecedor dos meandres políticos da igreja naquela época, das dificuldades políticas, de que era sempre necessário alguém que respaldasse as suas ações, algum patrocinador, algum apoiador influente, tentou dissuadir Francisco de fundar essa nova ordem, essa ordem que posteriormente recebeu o nome de franciscanos. Nem foi Francisco que escolheu esse nome, mas ele queria fundar essa ordem para viver abraçado à senhora pobreza. Então João de São Paulo tenta dissuadir Francisco com medo de que esses fatores políticos, a falta de padrinhos poderosos, pudesse causar no Papa Inocêncio III uma negativa, que o Papa não autorizasse, não desse sua bênção para Francisco, que seria um desastre. Ele ficou com medo que isso acontecesse, porque ele percebeu também que a igreja perderia esse grande expoente, esse grande fermento, como disse Dom Guido. E ele, apesar de concordar 100% com as ideias de Francisco, ele tenta convencer Francisco a entrar em uma ordem que já existisse, e que fosse uma ordem honesta, uma ordem boa, que também abraçasse a pobreza, mas Francisco não aceita. João de São Paulo diz a ele que seria uma medida temerária tentar essa bênção com o Papa, e Francisco repete essa palavra, uma ação temerária, uma tentativa temerária. E se nós não conhecêssemos Francisco, talvez pudéssemos até interpretar que ele ficava repetindo isso com ironia, mas não era, porque ele estava refletindo nas palavras que João de São Paulo lhe falou. É temerário demais, insistia João de São Paulo. E aí Francisco faz um discurso que enche os olhos de João de São Paulo de lágrima, e imediatamente após ouvir esse discurso, João de São Paulo se afasta em silêncio de Francisco para que Francisco não observasse os seus olhos marejados de lágrimas, de tanta emoção ao escutar aquelas palavras. E imediatamente ele se dirige ao Palácio de Latrão para agendar a audiência com o Papa Inocêncio III o quanto antes para Francisco, porque ele percebe a grandeza daquele homem e daquela mensagem. Perdão. Francisco falou assim: nós não temos nada, não temos estudos nem preparação intelectual, não temos casas nem propriedades, não temos influências políticas, não temos base para sermos recomendados. Não podemos impressionar porque não oferecemos utilidades apostólicas palpáveis, nem eficácias sonoras. Parecemos uma estranha ordem da santa ignorância ou da santa impotência. Não podemos oferecer à Igreja universidades para formar combatentes para a defesa da verdade. Não dispomos de um esquadrão compacto de dialéticos para confundir os albigêneses. Não temos amplos recintos monásticos para acolher os homens que querem consagrar-se a Deus. Não temos nada, não podemos nada, não valemos nada. Justamente por isso, porque somos impotentes e fracos como o crucificado, porque chegamos ao paralelo total da inutilidade e da inservibilidade como Cristo na cruz. Por isso o Onipotente vai revestir de onipotência a nossa impotência. Por isso o Onipotente vai revestir de onipotência a nossa impotência. Da nossa inutilidade, o Todo-Poderoso vai arrancar energias imortais de redenção. E por meio de nós, indignos, inúteis, ignorantes e pecadores, vai ficar bem claro diante de todo o mundo que o que salva não é a ciência, o poder ou a organização, mas só Deus e o Salvador. Vai ser a vitória de nosso Deus e não da diplomacia. Então, com essas palavras, João de São Paulo fica emocionado, se retira e vai até o Papa Inocêncio III solicitar essa audiência. Para o dia seguinte, inclusive. Essa audiência foi marcada para o dia seguinte. E o que acontece nessa audiência?
a intervenção de João de São Paulo será uma das coisas mais belas dessa obra e da passagem da vida de Francisco de Assis. E isso nos emociona muito por sabermos que João de São Paulo era Emmanuel, que já vinha transformando-se como cristão, vivendo e defendendo o Evangelho de Jesus, desde que ele o conheceu 2000 anos atrás, naquele minuto glorioso, quando ele sai de sua casa, abandonando a sua esposa Lívia e a sua filha Flávia, para solicitar que Jesus curasse a sua filha da hanseníase. Naquele minuto, como o senador Públio Lentulus, Jesus lhe oferece um ponto de transição, onde ele pudesse arrebentar o orgulho e reconhecer a grandeza de Deus e da mensagem da Boa Nova. E nesse momento, todos os seus males e suas dores seriam definitivamente resolvidas. Mas como o orgulhoso senador que ele era, mesmo de joelhos, ele resiste e vive uma vida de muita dor, para depois buscar a redenção 50 anos após, com o escravo Nestório, um fiel defensor de Jesus, que inclusive dá a sua vida para o Cristo nos espetáculos romanos, e vem séculos após séculos vivendo a mensagem de Jesus. E ele então está ali. Quando Jesus envia esse mensageiro na Idade Média para restaurar a igreja, Francisco reconstrói a minha igreja. É a mensagem que Francisco escuta muitas e muitas vezes. A reconstrução estrutural da igreja. Colocar a igreja novamente no rumo do Evangelho, no rumo correto, da mensagem original, da vivência evangélica, longe das intrigas políticas, das intrigas militares, das buscas pelo poder e pela riqueza. Está lá João de São Paulo, e foi capital, fundamental, para que o Papa Inocêncio III desse a sua bênção, ainda que verbal, porque a bênção foi verbal, para que Francisco pudesse viver de acordo com os seus ideais e com as ideias de Jesus, com a mensagem de Jesus. Então, nós vamos descrever como foi essa audiência. Primeiro, Francisco chega à audiência com os seus 12 amigos e se coloca diante do Papa e daquele exército de cardeais que o auxiliavam, que o assessoravam, entre eles o cardeal João de São Paulo. E nessa audiência, Francisco passa a perceber a resistência dos cardeais à sua proposta. Muitos deles dizem que, igual a ele, várias pessoas chegam ali todos os anos querendo fundar uma ordem, querendo viver de acordo com o Evangelho, e que nunca conseguem, que falam apenas da boca para fora. E o que ele traria de diferente? Por que ele seria tão diferente e tão especial daquelas pessoas? Reconhecem naquele grupo um grupo pequenino e que talvez por ser pequenino conseguiria ter o próprio sustento dentro da pobreza. Mas e se o grupo crescesse? Se o grupo se transformasse em 200, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, como é que eles iam alimentar todas aquelas bocas, todos aqueles corações? Como é que eles iam sustentar aquela instituição, aquela ordem, sem arrecadação de dinheiro, vivendo exclusivamente para a pobreza? E começam a colocar várias dificuldades e vários obstáculos. E o Francisco de Assis então responde dessa maneira. Veja a simplicidade da resposta, mas ao mesmo tempo, como a resposta é espontânea, é pura, é inocente e verdadeira. É uma resposta sincera. Ele diz: é verdade, senhor cardeal, para um dos cardeais que o abordou dessa forma. Nós temos coração de águia e pés de pardal. Nós temos a vontade de alçar grandes voos, mas não fazemos muitas forças com as nossas pernas. Somos frágeis como uma ânfora de barro. Isso eu sei por experiência própria. Ninguém nesta sala é tão pecador quanto eu.
poucos terão sido tratados tão privilegiadamente pela graça como eu. E se não fosse pela nunca desmentida piedade de Deus, que seria de nós? Quanto à sua pergunta, senhor cardeal, tenho a dizer o seguinte: se a mão de Deus alimentou até agora 12 órfãozinhos, por que não vai alimentar 200? E por que não 2.000? Quantos milhões de pássaros voam pelo mundo? Não é o Senhor que os alimenta todos os dias? Será que o Altíssimo tem limitações? Quantos milhões de estrelas luzem no firmamento? Não é o Altíssimo que as acende todas as noites? Se nenhum pardal cai de fome, como iria permitir que morresse de fome um filho imortal? Veja que ele começa a falar de uma fome e de uma alimentação muito além do corpo. Santo Padre e senhores cardeais, vós sois sábios, e eu ignorante. Desculpai-me dizer essas coisas. Se a misericórdia do Altíssimo é mais profunda do que os abismos e mais alta do que as cordilheiras, sua onipotência e riqueza excedem todas as fronteiras imagináveis. Nós só temos que fazer uma coisa: saltar. Veja, é o salto da fé. Muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos, que nós somos capazes de tal missão, de tal tarefa, de iniciar uma nova atividade, porque nos falta fé. E Francisco está nos dizendo que às vezes é preciso saltar, sem saber se nós vamos cair em segurança do outro lado do despenhadeiro, da cordilheira. Mas se nós confiarmos em Deus, o nosso salto terá força suficiente e nós conseguiremos cair em segurança do outro lado. O clima ficou um pouco tenso e desconfortável nesse momento, porque com muita humildade Francisco convocou o cardeal que o questionou numa situação um pouco constrangedora. Mas o cardeal então diz que era impossível viver daquela forma, que ninguém conseguiria viver daquela forma, com aquela pobreza, sem renda, buscando abraçar os mendigos, os assaltantes, sem busca pelo poder, sem necessidades materiais nenhuma. E aí que vem a passagem que eu gostaria de citar desde o começo, que é a intervenção pessoal de João de São Paulo, que por uma inspiração divina falou uma das palavras mais bonitas que nós já lemos nessa obra e em qualquer outra obra sobre o Evangelho de Jesus, estimulando o Papa a dar a bênção a Francisco. E obviamente que eu vou ler essas palavras, porque se eu tentar dizê-las com as minhas próprias palavras, eu vou diminuir o tamanho e a beleza das palavras de João de São Paulo. Então ele fala o seguinte, ele pede a palavra diante do colégio de cardeais e diante do Papa, e diz o seguinte: Irmãos do Sagrado Colégio Cardinalício, gosto de ver que julgais friamente. Acho que é nosso dever cortar as fantasias artificiais. Só que, e aí ele faz uma breve pausa, só que temos de ser consequentes e tomar cuidado para não cortar o laço da coerência. Nós devemos ser coerentes. É isso que está dizendo João de São Paulo. Se vossas eminências opinam que não se deve aprovar essa forma de vida por ser impossível de praticar, eu pergunto, que está pedindo esse pobrezinho de Deus, a não ser cumprir ao pé da letra e integralmente o Evangelho do Senhor Jesus? Se esse programa for impraticável, ele continua, então sejamos consequentes. O próprio Evangelho é também uma utopia, e seu autor, Jesus, um outro fantasista. Mas, se o Evangelho é impossível,
Que sentido tem a igreja? Que significa? E para que serve esse colégio cardinalício e o próprio Papa? Que estamos fazendo aqui? Tiremos a conclusão. Todos nós somos impostores. Veja como João de São Paulo traz a ideia da coerência dizendo, ora, esse pobrezinho está pedindo para viver como Jesus ensinou. E se nós estamos dizendo que é impossível, qual o sentido do Evangelho? Qual o sentido da igreja? É para isso que existe a igreja, para difundir a mensagem de Jesus. Então nós somos incoerentes, nós somos impostores e nada disso aqui faz sentido. Descreve Inácio Larrañaga que naquele momento um raio não teria causado maior efeito no coração e na mente daqueles sacerdotes. Foi um silêncio sepulcral. Os sacerdotes abaixaram a cabeça envergonhados e ficaram absolutamente em silêncio. Percebendo aquela situação, o próprio Papa Inocêncio III se dirige a Francisco, segura suas mãos e diz o seguinte: coragem, meu filho. Nós estamos buscando com sinceridade a vontade de Deus. Roga que o Senhor mesmo nos mostre. E ele encerra a sessão naquele dia prometendo pensar sobre o assunto, sobre a bênção papal para aquele estilo de vida de Francisco. Eles se retiram e Francisco fica pensando com os seus amigos e fica se questionando. A coisa é tão simples, por que eles complicam tudo? Nós só queremos viver de acordo com Jesus. Então houve uma terceira sessão, no dia seguinte. E a facilidade com que o Papa deu a sua bênção a Francisco naquela terceira sessão deu a entender e fez Francisco supor que entre esse segundo encontro com o Papa e o terceiro, houve várias consultas e manobras entre o Papa e os cardeais. E Francisco obtém, então, a autorização verbal do Papa para viver de acordo com o Evangelho naquela sua ordem que posteriormente ia chamar-se a Ordem Franciscana. Só que, na despedida, o Papa Inocêncio faz uma revelação e nós vamos encerrar com essa revelação. O Papa Inocêncio III diz que naquela noite ele teve um sonho. E veja só qual foi o sonho do Papa. Essa noite eu vi em sonhos, vi com a claridade do meio-dia, estas poderosas torres de São João de Latrão começaram a curvar-se como palmeiras. O edifício inteiro começou a ranger, e quando parecia que as paredes da igreja iam ao chão, um homenzinho esfarrapado arrimou-a com os ombros, sustentou-a e impediu que a igreja viesse abaixo. E ainda estou vendo aquele mesmo esfarrapado. Eras tu, Francisco, filho de Assis e jogral de Deus. Então foi assim que o cardeal João de São Paulo, com esse discurso maravilhoso, reconhecendo que a mensagem de Jesus deveria mesmo ser vivida, e apoiando Francisco diante do Papa, que depois foi inspirado por esse sonho, vendo aquele homenzinho esfarrapado, carregando nos ombros os pilares da igreja, os pilares de renovação da igreja, impedindo com que a igreja ruísse, que nós encerramos essa conversa de hoje, mostrando o valor do trabalho de Emmanuel ao longo dos séculos, ao longo do tempo. Em breve, eu gostaria de gravar alguns outros trechos dessa obra, como, por exemplo, a conversão de Clara de Assis, uma história belíssima, uma passagem belíssima. Em um outro momento, quando a ordem de Francisco começa a desviar-se do caminho da própria regra primitiva que ele havia traçado por motivos políticos de seus membros, e ele então novamente pede a sugestão a Clara e a resposta que ela dá. Então eu gostaria de gravar essas duas passagens em uma outra ocasião.
Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham se emocionado e gostado dessa história, assim como eu gostei e achei belíssima. E que Jesus nos abençoe todos e nos ensine a ser um pouco como Francisco, que nós consigamos viver, pelo menos um pouco, em alguns momentos de nossa existência, o Evangelho em sua plenitude. Um grande abraço com todos, muita paz e muito bem.